A utilização de antibióticos de forma indiscriminada pode acarretar o desenvolvimento de micro-organismos resistentes ao metabolismo humano, sendo um tema de extrema importância para alertar as pessoas sobre essa situação. A resistência bacteriana, segundo a Anvisa, se caracteriza pela capacidade de defesa do efeito do antibiótico, acarretando graves complicações na saúde do usuário. É uma condição microbiológica adquirida por uma cepa bacteriana, sendo a habilidade natural adquirida de permanecer refratário a efeitos bactericidas ou bacteriostático de um antibiótico. Há três mecanismos de ação na resistência das bactérias: a conjugação, que é a transferência de material genético DNA plasmidial ou de cromossomo entre duas bactérias através de um tubo de conjugação; a transdução, que se caracteriza como a transferência de material genético entre duas bactérias realizadas por um vírus bacteriófago; e a transformação, que é o processo de absorção de material genético de outras bactérias mortas ou decompostas presentes no ambiente. Essa molécula é incorporada no DNA da bactéria pela transferência de bases entre o DNA original e o absorvido. Esse fragmento passa a integrar ao material genético da bactéria, sendo duplicado e repassado durante a reprodução binária. A utilização de antibióticos de forma indiscriminada pode acarretar o desenvolvimento de micro-organismos resistentes ao metabolismo humano, sendo um tema de extrema importância para alertar as pessoas sobre essa situação. A resistência bacteriana, segundo a Anvisa, se caracteriza pela capacidade de defesa do efeito do antibiótico, acarretando graves complicações na saúde do usuário. É uma condição microbiológica adquirida por uma cepa bacteriana, sendo a habilidade natural adquirida de permanecer refratário a efeitos bactericidas ou bacteriostático de um antibiótico. Há três mecanismos de ação na resistência das bactérias: a conjugação, que é a transferência de material genético DNA plasmidial ou de cromossomo entre duas bactérias através de um tubo de conjugação; a transdução, que se caracteriza como a transferência de material genético entre duas bactérias realizadas por um vírus bacteriófago; e a transformação, que é o processo de absorção de material genético de outras bactérias mortas ou decompostas presentes no ambiente. Essa molécula é incorporada no DNA da bactéria pela transferência de bases entre o DNA original e o absorvido. Esse fragmento passa a integrar ao material genético da bactéria, sendo duplicado e repassado durante a reprodução binária. Pode-se classificar os mecanismos de resistência das bactérias como intrínseca natural, que é a resistência da bactéria na ausência ou presença de antimicrobiano, e extrínseca adquirida, que são modificações genéticas de bactérias que podem ocorrer por mutação ou outros mecanismos como conjugação, transformação e transferência. Após a resistência, tem-se quatro processos metabólicos que podem impedir a atuação do antibiótico: a inativação de antibióticos por enzimas, onde bactérias produzem enzimas que podem inativar o antibiótico; modificações que impedem a ação do antibiótico no ponto-alvo. As bactérias produzem substâncias que impedem a entrada dos antibióticos na sua parede celular; processos de um dos mecanismos, que podem provocar a saída ou expulsão dos antibióticos através da bomba de efluxo e alteração do ponto-alvo, impedindo ou dificultando a ação do antibiótico. A mesma bactéria pode desenvolver mecanismos de resistência a um ou mais antibióticos. As infecções hospitalares representam um grave risco à saúde humana, que podem conduzir a doenças de difíceis tratamentos que contribuem com o aumento das taxas de morbidade e mortalidade. Essas infecções contribuem de forma maléfica com o paciente, com o hospital e com os profissionais que tratam o paciente. Acontece o maior tempo de internação desse paciente, descrédito para hospitais e médicos e outras situações. É de suma importância o alerta e o cuidado com as infecções adquiridas, principalmente em período cirúrgico. É importante a fiscalização de toda a equipe profissional no controle das medidas de barreira de higiene. Uma das bactérias resistentes aos medicamentos que causam infecções hospitalares é a representante dos enterobactérias, as gram-negativas. Uma espécie produz a enzima Klebsiella pneumoniae carbapinemaze, KPC. A bactéria envolvida é a Klebsiella pneumoniae. E sua detecção em isolados bacterianos desenvolve resistência aos agentes antimicrobianos carbapinêmicos, além da penicilina inativa, cefalospirina e monobactâmicos. A bactéria pode ter vários mecanismos de resistência, que podem impedir a ação dos carbapinêmicos.
Esta resistência às vezes é causada pela combinação de impermeabilidade da membrana com beta-lactamases cromossômicas ou de amplo espectro. As bactérias Staphylococcus coagulase negativo e Staphylococcus aureus são as principais bactérias resistentes aos mecanismos que causam infecções hospitalares. Destacam-se pela redução da sensibilidade a antibióticos de amplo espectro de ação, como carbamazepínicos e cefalosporinas antipseudomonas. Uma das principais causas da resistência aos medicamentos é a mutação que leva ao aumento da resistência aos medicamentos e beta-lactamase. Essas bactérias são muito importantes e geralmente ocorrem em pacientes que estão hospitalizados há muito tempo e usaram antibacterianos anteriormente. A seleção de antibióticos específicos para infecções bacterianas deve obedecer a alguns critérios, como usar o resultado dos testes de antibióticos, usar os antibióticos com maior gama de ação, menor toxicidade e custo, principalmente passando a consumir antibióticos com menor resistência. Existem algumas estratégias que ajudam na prevenção à resistência bacteriana. Este princípio inclui o planejamento, implementação e avaliação de tecnologias de controle de infecção. Também é importante continuar a educar os profissionais sobre a epidemiologia da resistência bacteriana, suscetibilidade, uso de antibióticos e infecções microbianas, bem como conduzir pesquisas epidemiológicas em vigilância hospitalar e comunitária, tendo assim uma perspectiva holística. Um dos fatores importantes que afetam a resistência bacteriana é o uso excessivo de antibióticos, que causam uma série de fatores, incluindo a dificuldade em determinar as causas virais ou bacterianas das infecções clínicas mais comuns, especialmente as respiratórias. Atualmente, devido ao enorme custo de produção de novos agentes antimicrobianos, quase não há novos agentes no processo de avaliação clínica. O beta-lactâmico foi o primeiro a ser usado e continua a ser o tratamento mais comumente usado para infecções em hospitais e comunidades.